passada a gente viu alguns conceitos de derivada, vimos regras de derivação, regra da soma, produto, quociente, vimos as derivadas das funções trigonométricas, exponencial, logarítmica, polinomiais, racionais, e vimos algumas aplicações em problemas físicos. Hoje a gente vai dar início à parte de integral, fazer uma pequena revisão de integral, porque a gente precisa também em algumas aplicações. Bom, antes disso, vamos ver primeiro, falar um pouquinho de primitivas de funções. O que seria uma primitiva de uma função? Digamos que você tem a função f de x, onde essa função f de x está definida em um certo intervalo, ok? E vamos chamar de primitiva da função f, Vou representar aqui por f maiúsculo, ok? Vamos dizer que f maiúsculo de x é primitiva da função f, tal que a derivada dela seja igual à própria função f de x. Então, olha só, você tem uma função f de x definida num certo intervalo. A gente vai dizer que a primitiva dessa função f vai ser uma função tal que a derivada dela seja igual à função f. Como assim, professor? Olha só, vamos ver aqui um exemplo. Digamos que você tem a função f de x igual a x. Olha lá, polinômio do primeiro grau, uma função linear. Eu quero saber qual é uma primitiva da função f de x igual a x. Quem seria essa primitiva? Bora na definição. É uma função tal que a derivada dessa função seja igual à função f de x. Ou seja, é uma função tal que a derivada dela seja igual a x. Qual é a função, pessoal, em que a derivada da x... Bora pensar um pouquinho. Qual é a função em que a derivada é igual a x? Ora, se você pensar um pouquinho, olha só. Se eu pegar a função x² sobre 2, será que x² sobre 2 é uma primitiva da função x? Ora, se eu pegar a função x² sobre 2 e derivar e der x, a função x, é porque a função x² sobre 2 é uma primitiva da função x. Vamos lá. Bora derivar x² sobre 2. Vai dar 2x sobre 2. 2 cancela com 2. Isso aqui vai dar quem? X. Então, quando eu derivo x² sobre 2, me dá x. Logo, eu vou dizer que x² sobre 2 é uma primitiva da função x, ok? Então, toda vez que você quiser achar uma primitiva de uma função, basta você verificar se a derivada é uma função cuja você deriva, vai te dar a função original, ok? Mas será que eu tenho só essa primitiva para a função x? Olha só, x² sobre 2, derivando, deu a função x. Logo, x² sobre 2 é uma primitiva de x. Mas será que é a única? Se eu pegar, por exemplo, a função x² sobre 2 mais 1, é uma outra função. Mas será que quando eu derivo, vai me dar x? Vamos ver? Bora derivar. X² sobre 2 mais 1. A gente já viu que a derivada de x² sobre 2 dá x. Derivada de 1 igual a 0. Derivada da constante. Logo, a derivada de x² sobre 2 mais 1 igual a x. Portanto, x² sobre 2 mais 1 também é uma primitiva da função x. Então já temos duas primitivas para a função x. x² sobre 2 e x² sobre 2 mais 1. Mas se você perceber, a gente tem uma infinidade de primitivas para a função x.
Porque eu posso colocar, ó, x² sobre 2 mais 2, né? x² sobre 3 mais x² sobre 2 mais 3, né? O que vai diferenciar uma primitiva da outra? É justamente uma constante, ó. Eu posso pegar, ó, fazer a função primitiva f de x, x² sobre 2 mais uma constante. Esse k aqui vai ser uma constante. Então, na verdade, a função x, ela tem infinitas primitivas. A gente pode dizer que ela tem uma família de primitivas. Então, a função f de x, x² sobre 2 mais k, é uma família de primitivas da função f de x igual a x. Então, a gente pode representar uma família de primitivas dessa maneira aqui, ó. Olha só, eu já sei que a primitiva de uma função é tal função que quando eu derivo me dá ela, tá ok? Então olha só, então, se eu tenho a função f de x, vou chamar de y, tá? Então, uma família de primitiva para essa função f de x, ou y, vou chamar de y grande, vai ser uma função f de x mais uma constante, tá? Isso aqui para nós, ó, vai ser uma família de primitivas da função f de x. Como é que eu vou representar essa família, pessoal? Olha só, a gente vai representar dessa maneira, ó, por esse símbolo. Esse símbolo é chamado de integral, ok? Integral da função f de x dx, tá? Vai ser igual a nossa família de primitivas, que é quem? F de x mais uma constante. Essa família de primitivas a gente vai representar por essa expressão aqui, que é chamado de integral. Símbolo de integral. Esse cara que está aqui dentro, a gente vai chamar de integrando. Ok? Então, toda a família de primitiva a gente vai representar por esse símbolo, por essa expressão, que vai ser a nossa integral. Tá? Olha só, vamos ver um exemplo aqui, ó. Digamos que você tem a função, uma função, tá? F de x igual a x ao quadrado. Tá? Eu quero achar a família de primitivas dela. Então, eu vou representar assim, ó. Integral de f de x. Quem é o meu f de x? X² dx. Esse dx aqui, pessoal, ele está fazendo referência à minha variável de integração. Tá? Então, integral, como é que a gente lê? Integral de x ao quadrado dx. Quem vai ser a integral ou quem vai ser a família de primitivas de x²? Aí eu vou pensar, olha, é uma função que quando eu derivo tem que me dar o x ao quadrado. Então, quem é uma função que quando eu derivo dá x²? Ora, x ao cubo sobre 3, mais uma constante. Se você derivar essa expressão, ó, x ao cubo sobre 3, o 3 cai, cancela com esse 3, subtrai uma unidade, fica x ao quadrado. Derivada da constante igual a 0. Então, eu estou diante, ó, de uma família de primitivas de x ao quadrado. E assim eu posso pegar qualquer família de primitivas, ó. Por exemplo, tem a função e elevado a x dx.
quem é a família de primitivas de e elevado a x da função exponencial? Ó. Ora, é uma função, ou são um conjunto de funções, que quando eu derivo, tem que me dar e elevado a x. Qual é a função que quando eu derivo dá e elevado a x? Ora, é a própria função elevado a x, mais uma constante, porque eu estou diante de uma família. Ó. Então, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Derivada da constante é igual a zero. Só que olha lá, é muito complicado a gente ficar pensando, dado uma função, eu vou pensar qual é a função que quando eu derivo tem que me dar a própria função original. Tá? Se for uma função mais complicada, fica inviável a gente estar fazendo dessa maneira. A gente está pensando numa função que quando eu for derivar, eu tenho que pegar a função inicial. Ok? Então, bora criar uma regra. Assim como lá a gente tem regras para derivada, a gente pode ter fórmula aqui para calcular a primitiva dessas funções, de cada função. Então, vamos lá. Digamos que você tem uma função nesse estilo aqui, ó. Por exemplo, pegar uma função qualquer aqui, ó. F de x é igual a x elevado a n. Mesma função geral que a gente pegou lá na aula passada para derivada, e a gente viu, ó, que a derivada de x elevado a n, lembra? É n x n menos 1. Essa é a derivada de um polinômio, né? X elevado a n. Vou pegar a mesma função, só que agora eu não quero saber a derivada. Eu quero saber qual é a primitiva da função x elevado a n. Ou seja, para mim saber a primitiva dela, a gente vai calcular assim, ó, integral, que é o símbolo de integral, a gente já viu, de x elevado a n. Qual é a minha variável de integração? X. Então, integral de x elevado a n dx. Lembrando que a função x elevado a n é o nosso integrando. Ok? Bom, quero saber qual é a integral de x elevado a n dx. É uma função, é uma primitiva, tal que quando eu derivar essa primitiva, quando eu derivar essa função, tem que me dar x elevado a n. Então, bora pensar numa função que quando eu derivo, uma função geral, né, porque eu estou diante de x elevado a n geral, uma função geral que quando eu derivar ela me dê x elevado a n. Aí isso vai valer para qualquer função desse tipo aqui, ó. Então, olha só. Se a função é x elevado a n, qual é a primitiva que quando eu derivo tem que dar x elevado a n? Olha só, posso dizer, ó, que é 1 sobre n mais 1 x n mais 1. Mais uma constante. Não vou colocar constante por enquanto. Bora pegar só essa função. Vamos derivar essa função e verificar se dá x elevado a n. Olha só. Olha. 1 sobre n mais 1 x elevado a n mais 1. Bora derivar essa função. Ok? Então vai ficar, ó, é um polinômio, não deixa de ser um polinômio. Esse n mais 1 vai cair, então n mais 1, sobre, aqui n mais 1, repete a variável x, subtrai um expoente, uma unidade do expoente, ó, n mais 1 menos 1. Aqui eu posso cancelar, ó, n mais 1 cancela com n mais 1. E aqui eu tenho x, olha só, mais 1 com menos 1 dá 0. Então eu tenho x elevado a n. Olha só que interessante, ó. Quando eu derivo 1 sobre n mais 1, x, n mais 1, eu tenho quem? X elevado a n. Logo eu posso dizer que essa expressão é uma primitiva de x elevado a n. O que eu tenho que fazer para achar uma família de primitivas? Basta eu adicionar mais uma
constante. Então, essa aqui, ó, é a família de primitivas da função x elevado a n. Quer ver um exemplo? Mesmo exemplo que a gente fez ainda agora, a gente vai fazer usando a fórmula que a gente acabou de mostrar. Olha só. F de x igual a x quadrado. A gente achou a primitiva dessa função. Foi? Só que bora achar agora usando a fórmula. Integral de x ao quadrado dx. Bora achar a integral. A gente não vai mais falar de primitiva. A gente vai achar a integral dela. Quando eu digo integral, a gente já está achando a família de primitivas. Porque pra gente isso aqui, ó, vai ser chamado de integral indefinida. Tá? A gente vai trabalhar com esse tipo de integral por enquanto. Uma integral indefinida. Então, olha só. Eu tenho a integral de x quadrado dx. Qual foi a fórmula que a gente acabou de verificar? Ó? Qual é o resultado dessa integral? Vai ser 1 sobre 2 mais 1, x 2 mais 1. O que você faz? Soma, o expoente cai, só que agora ele cai dividindo, somando uma unidade no denominador e somando uma unidade no expoente. Então esse resultado aqui, ó, lembrando, você pode botar mais uma constante porque você está diante de uma família de primitivas. É uma integral indefinida. Tá? Qual é esse resultado? X ao cubo sobre 3, mais uma constante. Então isso aqui, dependendo de quem é essa constante, você tem várias primitivas. Você tem uma família de primitiva para esta função. Para exemplificar o que a gente acabou de ver, a gente vai fazer um exemplo. Acompanha. Uma partícula desloca-se sobre o eixo x e sabe-se que no instante t maior que zero, maior ou igual a zero, a velocidade é dada por v de t igual a 2t mais 1. Então, tenho a função velocidade da partícula, ok? Sabe-se ainda que no instante t igual a zero, a posição da partícula é de 1 metro. Ou seja, na posição t igual a zero, ela está no tempo t igual a zero, ela está na posição de 1 metro. Determine a posição x de t da partícula no instante t. Então, olha só, eu estou te dando a velocidade e te peço a posição. Na aula passada, eu te dava a posição, te pedia a velocidade e te pedia a aceleração. Se você tem a posição e peço a velocidade, você deriva uma vez. Se você quer a aceleração, você deriva de novo. Agora, pessoal, a gente vai fazer o processo inverso. Eu estou te dando a velocidade e estou te pedindo a posição. O inverso, o processo inverso da derivada é o que a gente está fazendo. É a integral. Então, se eu te dou a velocidade e te peço a posição, eu vou integrar essa expressão. Ou seja, eu vou achar a primitiva, ou a família de primitivas dessa função. A primitiva dessa função é a minha posição. Ou seja, a integral desta função vai ser a função posição. Tá? Lembrando que velocidade, ó, é a derivada do espaço no tempo, da posição no tempo. Quem é a minha velocidade? Ó? Derivada da posição no tempo é a velocidade. Quem é? Tá ali, ó, 2t mais 1. Tá? Eu posso escrever essa expressão dessa forma. Ó. dx é igual a 2t mais 1 dt, ó. Ok? E posso integrar dos dois lados, ó. É uma equação, tá? Só que, ó, tem a integral de 1 dx, ó. Olha só. Integral de 1. Bem aqui tem 1, pessoal, ó. Não aparece. Integral de 1, tá?
Você pode usar a fórmula ou pode logo pensar, bom, qual é a função, qual é a primitiva aqui quando eu derivo da 1? É o próprio x, ó. Derivada de x é igual a 1. Então, a integral de 1 dx é o próprio x, que é a nossa própria posição que estamos querendo achar, né? Então, igual... Aí, ó, integral de 2t. Tá? Aí a gente pode usar a fórmula. Por exemplo, ó, integral de 2t, bora integrar por parte aqui, ó. Integrar por parte não, integrar por parte é uma outra situação. Bora integrar esse pedaço, essa primeira porção aqui, ó, 2t, e depois a gente integra 1, tá? E olha, isso aqui posso separar assim, ó, propriedade de integral, pessoal, olha só, é 2t dt mais a integral de 1 dt. Ó, separei em duas. Integral da soma é a soma das integrais. Propriedade. Aí, olha, tenho 2t dt. Tenho uma constante 2. Eu posso retirar dessa integral. Uma outra propriedade também. Tá? E eu vou integrar só o t, ó. T dt. Esse 2 aqui eu posso conservar, ó. E vou integrar t dt. Ah, professor, só sei fazer com x. Não. T dt. Integral de t dt, ó. Lembra? T quadrado sobre 2, ó. Usa a fórmula. Aumenta, o expoente é 1. Aumenta um expoente, uma unidade no expoente e uma unidade no denominador. Tá? Mais integral de 1 dt. A gente acabou de ver, né? Se quando você tem 1, a integral é a própria variável. Então, a integral de 1 dt é o próprio t. Aí, olha só. Posso cancelar aqui, ó. 2 com 2. Então, quem é a minha posição? X de t vai ser t quadrado mais t. Lembrando, pessoal, quando você integra aqui, isso aqui é uma integral indefinida. Então eu vou achar um conjunto de primitivas. Não esquece de colocar a constante no final, tá? Mais uma constante. Essa aqui é a nossa função posição. Só que eu tenho que achar essa constante, ó. É para isso que ele te dá essa informação, ó. Ele me diz que no tempo t igual a 0, eu estou na posição 1 metro, ó. Então, olha só. Quando o meu tempo é igual a 0, eu estou na posição 1 metro. Então, aqui vai ser 1 igual a 0 ao quadrado mais 0 mais k. Daqui eu acho que o k é igual a 1. Como é que vai ficar a minha função posição, então, agora? Função posição x de t vai ser t quadrado mais t mais a constante que a gente achou agora igual a 1. Essa é a nossa função posição. Se você tiver em dúvida, derive essa função posição e verifica se volta para a velocidade. Vamos lá, ó. T quadrado, derivada de t quadrado, 2t. Derivada de t, 1. Derivada de 1, 0. Olha só. Agora a gente vai falar um pouquinho de integral definida. A gente estava falando de integral indefinida. Tá? Agora vamos falar de integral definida. Mais especificamente, um caso particularzinho, que é o teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, seja uma função f de x definida em um intervalo AB, tá? E seja f maiúsculo de x uma primitiva de f de x, tá? Podemos utilizar, ó, o chamado teorema fundamental do cálculo. Diz o seguinte, ó, que a integral
dentro desse intervalo, indo de A a B, da função f de x dx, isso vai ser, ó, a primitiva da função em B menos a primitiva da função em A. Tá? Então, olha só. Dado uma função f de x definida dentro de um intervalo e f de x maiúsculo, né? Uma primitiva de f de x, ó, é válido esse teorema. A integral da função f de x dx dentro do intervalo de A a B vai ser a primitiva dela em B menos a primitiva dela em A. Por exemplo, digamos que a gente tem a função. Vamos pegar uma função aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado. Tá? Só que eu vou pegar essa função dentro de um intervalo de 1 a 2, por exemplo. Ok? Bora calcular a integral dessa função x quadrado dx indo de 1 a 2. O que o teorema fundamental do cálculo me diz? Que a integral dessa função x quadrado de 1 a 2 vai ser a primitiva dela em 2 menos a primitiva dela em 1. Então, bora calcular primeiro a primitiva. A gente já viu que a primitiva de x quadrado, ou a integral de x quadrado, é x ao cubo sobre 3. Ah, professor, eu preciso colocar mais a constante? Não, nesse caso não precisa. Ó. A gente está trabalhando integral definida. Eu já estou definindo os limites, ó, de integração. Eu já estou te dando aonde essa função ela está definida. Ok? Então não precisa mais da constante. Tá? Só que agora, ó, eu vou ter que integrar dentro desse limite. Eu vou ter que integrar dentro desse intervalo. Então, a integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3 dentro do intervalo de 1 a 2. O que o teorema fundamental do cálculo me diz? Que vai ser a primitiva em 2 menos a primitiva em 1. Então vai ficar como? 2 ao cubo sobre 3 menos é a primitiva em 2 menos a primitiva em 1. 1 ao cubo sobre 3. Quanto é que dá isso aqui, pessoal? 2 ao cubo dá 8. 8 sobre 3. Menos 1 ao cubo dá 1. 1 sobre 3. Como tem o mesmo denominador, 8 menos 1 dá 7 sobre 3. Ou 7 terços. Tá? Olha só, se a gente for fazer uma associação com gráfico, ó, bora fazer o gráfico dessa função. Você já sabe fazer, ó, função polinomial do segundo grau. Eu já sei que o seu gráfico é uma parábola. Tenho dois tipos de parábola, com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Neste caso, coeficiente angular positivo, ó, 1. Então é com cavidade para cima. Então já sei que é uma parábola nesse estilo, ó, tá? Só que é uma função do segundo grau incompleta. As raízes dela é igual a 0. Tá? Uma raiz dupla igual a 0. Não tem o termo independente, também é 0. Então ela vai passar aqui, ó, no ponto 0, 0. Então seria esse gráfico bem aqui, ó. Seria essa parábola. Esse aí seria o gráfico dessa função. Eixo x, eixo y, e aqui a função f de x igual a x ao quadrado. Tá ok? Aí olha só, o intervalo que eu defini ela é de 1 a 2. Então aqui 0, 1. Digamos que o 2 esteja aqui, 2. Ou seja, eu peguei essa função dentro desse intervalo, ó.
de 1 a 2. Se eu pegar esse intervalo de 1 a 2, olha o gráfico, ó, vai daqui até aqui, ó. O que está abaixo do gráfico, formando aqui com o eixo X, ó, repara que eu formo uma figura. E aqui, ó, essa que está riscado em preto, aqui, anchurado, ó, tem uma figura geométrica. Tá? Essa integral, pessoal, que eu acabei de calcular de 1 a 2, que me deu esse valor aqui, é justamente a área do gráfico, a área abaixo formada entre o gráfico da função x ao quadrado e o eixo x. Essa área aqui em preto, ó, vale quanto? 7/3. Vem da onde? Da integral da função x ao quadrado de 1 a 2. Logo, a integral de uma função definida dentro de um intervalo, isso aí também nos dá a área abaixo desse gráfico, ok? Olha só, então agora vai chegar numa parte interessante para a gente, porque a gente vai pegar o cálculo e aplicar nos nossos problemas físicos. Tá? Então o primeiro problema que a gente vai ver, na verdade a gente já viu, né? Vamos só relembrar um pouquinho, é o movimento retilíneo uniforme. Lembra lá da cinemática? Tá? Lembra do movimento retilíneo uniforme? É aquele movimento que tem como característica velocidade constante, tá? Diferente de zero. Então esse é o nosso movimento retilíneo uniforme. E a gente viu na aula passada e nessa aula também que velocidade a gente pode calcular como derivada do espaço, da posição, em relação ao tempo, né? Lembra o seguinte, que a nossa posição, ela depende do tempo. E a velocidade é uma taxa de variação dessa posição no tempo, ok? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma equação diferencial, que eu tenho uma igualdade entre um diferencial aqui, ó. Do lado aqui eu tenho uma relação entre diferenciais. Eu posso escrever essa equação dessa forma aqui, ó. dx igual a v dt. Ok? Posso escrever dessa forma. O que a gente vai fazer aqui? Qual é o intuito, na verdade, desse movimento? A gente achar uma função horária do espaço para este movimento. Porque, olha, a minha velocidade ela é constante. Quem é que está variando com o tempo é o espaço. Então, para descrever esse movimento, eu tenho que ter uma função horária do espaço. Essa função horária ela vai me dar a posição do móvel a cada instante. Tá ok? Bom, partir aqui da função da equação da velocidade. Primeira derivada da posição no tempo. E eu escrever essa equação dessa forma. Tá? Como eu falei, o intuito é achar uma função horária para o espaço do movimento retilíneo uniforme. Como isso aqui é uma equação, o que eu fizer de um lado eu posso fazer do outro. Então vou integrar deste lado. Como isso aqui, ó, é posição, eu vou integrar de uma posição inicial a uma posição final. Como a minha variável aqui, ó, de integração vai ser o tempo, eu vou integrar indo de um tempo inicial, que eu posso considerar zero, até um tempo final. Aí olha só, integral de dx, na verdade 1 dx. Aí você já sabe que a integral de dx é x, indo de onde? Integral definida, ó. Então vou aplicar o teorema fundamental do cálculo, indo de x0 a x, igual. Velocidade, pessoal, é constante. Por que velocidade é constante? Porque eu estou diante de um movimento retilíneo uniforme. Então eu posso retirar da integral e vou integrar dt. Integral de dt é t, indo de um tempo inicial 0 até um tempo final. Daqui eu posso tirar, ó,
aplicando o teorema fundamental do cálculo, é a primitiva superior no ponto superior menos a primitiva na coordenada inferior. Então vai ficar x menos x0, x menos x0, igual a velocidade t menos 0, mas t menos 0 é 0. Então, igual a t. Aí, olha só, posição inicial negativa, eu passo para o outro lado, fica positivo. Ó. Então, vai ficar x igual a x0 mais v0t. Olha só, vocês conhecem essa expressão? X de t, posição depende do tempo, é igual a um x inicial mais velocidade, velocidade é constante, a diferente de zero, vezes o tempo. Essa aqui, ó, é a função horária do espaço do movimento retilíneo uniforme. Tá? A gente já vem trabalhando com essa equação. Na verdade, essa equação ela vem daqui, ó, da taxa de variação da posição no tempo. Tá? É para que a gente utiliza parte de integral. Ok? Agora vamos ver o exemplo do movimento retilíneo uniformemente variado. A gente acabou de verificar a função horária do espaço para o movimento retilíneo uniforme. Lembra que lá a velocidade é constante. Aqui, ó, no movimento retilíneo uniformemente variado, você tem a velocidade, ela varia. Velocidade, ela é variável, tá? Se a velocidade varia, a velocidade está mudando com o tempo, tá? Consequentemente, você vai ter uma aceleração. Lembra, variou velocidade, você tem aceleração. Velocidade, aceleração, é a taxa com que a velocidade varia no tempo. Então, a gente vai dizer, ó, que a aceleração é a primeira derivada da velocidade no tempo, ok? Então, o intuito aqui, pessoal, é a gente achar uma função horária para velocidade. Tá? Bora ver como é que a velocidade ela se comporta com o tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vamos partir daqui, ó. Aceleração derivada da velocidade no tempo. Mesmo procedimento que fizemos ainda há pouco, ó. Vamos escrever, ó, derivada da velocidade, dv, é a aceleração dt, ó. E vou integrar desse lado de uma velocidade inicial a uma velocidade final e vamos integrar desse lado de um tempo inicial 0 até um tempo final. Lembrando que no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração ela é constante, diferente de zero, ok? Agora a nossa aceleração ela é constante, diferente de zero. Então, olha só, integral de dv, tu já sabe que é v, indo de uma velocidade inicial a uma velocidade final. O a é constante, ó, retira da integral. Integral de dt é t, indo de 0 a t. Então, t menos 0 vai dar o próprio t. Aí aqui, ó, v indo de v0 a v, vai ficar v menos v0. Teorema fundamental do cálculo. Igual a aceleração vezes o tempo. Daqui eu posso tirar, ó, que v é igual a v0 mais a t. Olha só. Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então daqui a gente acha que a função horária da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado. Ela pode ser dada por essa expressão. Ok? Acabamos de calcular a função horária da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então, a velocidade variando com o tempo. Bora verificar agora como a posição de um móvel
ele se comporta com o tempo para este movimento? Vamos tentar achar, ó, uma função horária do espaço para este movimento. Eu quero uma função que descreva a posição do móvel em função do tempo. Então a gente acabou de deduzir, ó, que velocidade final é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Acabamos de deduzir. Lembrando que se o movimento é retilíneo uniformemente variado, a aceleração ela é constante. Tá? Olha só. Quem é velocidade? Derivada do espaço em relação ao tempo. V0 é constante, velocidade inicial, mais aceleração constante, porque o movimento é retilíneo uniformemente variado, e o tempo é a nossa variável. Tem uma equação diferencial para resolver. Ó. Eu posso escrever dessa forma. Dx é igual a V0 mais AT dt. Ok? Então vamos integrar desse lado, ó, de uma posição inicial a uma posição final, e integrar deste lado, de um tempo inicial 0 até um tempo final t. Daqui, ó, a gente tem que integral de dx, aplicando o teorema fundamental do cálculo, vai ficar x menos x0 igual. Aí olha só. Integral da soma. Lembra que é a soma das integrais. Então, integral de V0 dt, ó, V0 é constante. Vai integrar dt. Então, vai ficar V0 t mais integral de AT dt, o A é constante, ó. Então, você vai integrar t dt. Integral de t dt vai ficar AT² sobre 2. Ok? Ó? A é constante, retira. Integral de t, t² sobre 2. Aí olha só. Daqui eu posso dizer que a posição final do móvel em função do tempo está negativo, passa positivo. É a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Esta aqui, pessoal, é a nossa função horária do espaço para o movimento retilíneo uniformemente variado, aonde você tem posição final, posição inicial, velocidade inicial vezes o tempo, aceleração e tempo. Ok? Pessoal, um abraço.